A luta faz parte do luto. Não tem luto que se consuma, que finalize, sem que o sujeito lute no trabalho de luto para que ele se realize esse trabalho. O Freud coloca num texto clássico, né, chamado de Luto e Melancolia, ele fala do luto, né, da perda de um objeto amado ou de um ideal. Quer dizer, a perda pode ser também de ideal. No caso da esquerda foi a perda de ideais, vários ideais, né? O luto seria um trabalho psíquico necessário para que o sujeito possa desinvestir a libido do objeto perdido ou do ideal perdido e reinvestir em outros ideais, em outras ideias, em outros objetos de amor. Não desperdicem nenhum tempo com luto. Organizem. Essas foram as últimas palavras de um ativista, militante, ligado ao movimento dos trabalhadores nos Estados Unidos, que foi preso e executado em 1915, Joe Hill. Mas e se as próprias condições de retomar a organização e a ação coletiva efetiva passam também por um trabalho de luto? O luto não é você ficar em casa, sentado no sofá, esperando que o luto passe. O luto implica que o sujeito realize um trabalho, por exemplo, na análise, que ele trabalhe na análise. Isso que seria autocrítica, é um trabalho que ele faz sobre as perdas, o que perdeu na perda, o que se foi, o que ficou, o que ele absorveu desse objeto que ele perdeu, o que dessa perda ficou para ele, porque você não perde tudo. Você está entendendo? Você perde o objeto, mas de certa forma você introjeta alguns aspectos desse objeto. Então você perde alguma coisa, mas você ganha outras coisas. Então eu acho que isso é autocrítica, que só funciona na luta. Uma das coisas que caracteriza esse processo, esse ciclo de lutas recentes, é que são as classes proprietárias brasileiras que estão numa ofensiva radical. Eles que desorganizaram totalmente a correlação de forças, a institucionalidade, e estão de maneira intransigente assumindo uma agenda extremista sem conciliação. E, curiosamente, é a esquerda que fica tentando retomar um ambiente, umas certas condições que não existem mais, quase que implorando para voltar à mesa de negociação, a voltar às coisas como eram antes. A sombra da derrota, do fracasso, da perda, eclipsa o sujeito. Faz um eclipse e que o sujeito fica com a libido investida ainda naquele objeto que já se foi, já se perdeu. Então isso é um momento de letargia, em que a pessoa não consegue fazer nada, a não ser pensar naquilo que se foi. É uma nostalgia que, de certo modo, é conservadora, porque ela procura voltar ao estado das coisas como ela estava. Só que isso já foi perdido, é recuperável, né? Aquilo que se perde, não dá para recuperar. E se o nosso desafio for muito maior? E se a reorganização, que hoje é uma responsabilidade, uma tarefa desse campo popular e até de uma nova geração política, passe também por entender que um período esgotou, que algo acabou. Nesse momento em que o que existia, o que estava instituído, o velho já não está dando conta, começa a desfazer, e ao mesmo tempo nós não sabemos o que colocar no lugar, que, como vai dizer o Gramsci, aparecem os fenômenos mórbidos, que nós estamos vendo também na nossa política, mas não só no Brasil, como no mundo inteiro. Os fenômenos mórbidos é a direita populista, os extremismos reacionários, o neofascismo, que se alimentam do caos, que se alimentam da sensação de desordem, que se alimentam do sentimento que hoje é generalizado de que algo morreu. Na melancolia, esse processo de luto fica estagnado. Essa espécie de letargia que a esquerda brasileira está nesse momento. Perdi e me perdi também. Que acha que precisa que alguma coisa aconteça para que ele lute. Então, assim, fala muito de revolução, mas secretamente não acredita na revolução. Porque quando acontece, por exemplo, um movimento como esse, dos caminhoneiros, ela não acredita que há nenhum potencial revolucionário nisso aí. Porque ela está esperando a revolução, entendeu? Para que, então, ela possa lutar. Mas a revolução, a luta precede a revolução. Como está preparado para os desafios que uma nova conjuntura e um novo terreno necessariamente nos impõem? A nostalgia, a vontade de retornar às coisas como eram antes, retornar à normalidade, não vai mais funcionar. Nós temos que assumir a necessidade de aprender com os nossos erros e acertos, mas também deixar aí o que já está indo e construir um novo ciclo
político, a partir das energias vivas, da nova geração militante, dos processos emancipatórios que estão aparecendo. Não se faz revolução sem tesão. Então a gente não deve esperar a revolução. A revolução é um fazer diário. Então acontece uma coisa como a greve dos caminhoneiros, há um fazer ali esperando que nós façamos. Ele não vai se fazer sozinho. E essa palavra revolução, eu acho que tem muito a ver com o trabalho de luto, porque o luto é uma revolução que o sujeito faz em si mesmo, né, e que a gente está precisando fazer na esquerda brasileira. Quer dizer, primeiro fazer essa revolução, né, trabalhar o que perdemos, o que ficou dessa perda em nós, né? A gente nunca perde o objeto realmente, o ideal fica, né? O ideal não se perde completamente, né? Mas é preciso fazê-lo. Esse é o momento de uma recomposição de classe, recomposição da nossa classe, com capacidade política de ter um projeto alternativo, de ter um projeto de futuro. E a gente só vai se sentir poderosos o suficiente para recompor politicamente a nossa classe quando aceitarmos que o nosso desafio é construir o novo. Essa melancolia é, de alguma maneira, essa melancolia paralisante, esse sentimento persistente que a gente não consegue retirar, de que nós não somos tipos de sujeitos capazes de agir, ou muito menos capazes de agir juntos, né? É uma melancolia que é, inclusive, um dos objetivos do golpe. É isso que o golpe quer que a gente... É assim que o golpe quer que a gente se sinta, incapazes de agir. E se nós pudermos recobrar a nossa autoconfiança, o nosso desejo de ganhar, a nossa vontade de construir um futuro diferente e articular as lutas que já estão aí para produzir um novo que sempre vem. Acho que essa é a nossa tarefa.